Bíblias em 1 Reis, capítulo 21, versículos em diante. Sucedeu, pois, disto o seguinte: Nabote, israelita, possuía uma vinha ao lado do palácio, que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de honra, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isto que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita. Ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Até aqui, eu não posso assentar, né? Estamos diante da palavra de Deus, a qual vai nos dizer sobre a vinha de Nabote. A vinha de Nabote era perto do palácio do rei Acabe. O rei Acabe era rei de Samaria, era a esposa de Jezabel. Jezabel, uma mulher que perante os olhos do homem era poderosa, porque ela fazia coisas maléficas na presença de Deus. Ela teve a coragem de correr atrás de Elias para o matar, levar ele à sepultura, mas coube a Deus livrar ele, a sua alma, porque Deus tinha planos sobre a vida dele. Então Nabote tinha vinha do lado do palácio, e certa feita Acabe olha para a vinha de Nabote e fala e coloca no seu coração em que ele chegaria até Nabote e compraria ou trocaria por outras terras que Nabote tinha. Então Acabe olha para a vinha de Nabote e coloca isso no seu coração. Então ele chega até Nabote e pergunta se Nabote queria vender a vinha dele ou trocar por terras. E Nabote falando para ele que ele não venderia, que era para ele guardar aquilo que ele projetou no seu coração. Então isso desgostou o rei Acabe. Um rei, sendo rei, ele pode ter tantas outras terras. E porque ele fitou os olhos na vinha de Nabote. Porque quando estamos na presença de Deus, a terra que não dá, ela começa a dar. A terra que não dava, Deus faz frutificar. Assim como foi com o povo lá que Moisés tirara do Egito. Deus tirou de uma terra que não produzia, que para os povos de Deus era uma terra ruim, a qual o seu rei era um rei duro, um rei que não queria fazer a vontade de Deus. Então Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito e para levar até a cidade onde manava leite e mel. Lá eles gozavam dos prazeres que Deus projetou, que Deus colocou para eles. E no meio do caminho Deus dara os mantimentos para ele. Nunca deixou faltar água e muito menos deixou passar fome. Todas as manhãs a Bíblia diz que caía o alimento do céu, e Deus
Deus sempre saciou a fome deles, e porque Acabe fitou os olhos na vinha de Nabote, porque Nabote, a sua vinha talvez era num lugar, num precipício, ou perto de algum mato, aonde não pegava sol e muito menos o vento, porque a planta, quando se planta, ela necessita do sol para o crescimento, ela necessita da chuva, ela necessita do vento para o seu crescimento, porque não havendo isso, ela não cresce, ela não dá o seu fruto. Então, talvez a vinha de Nabote era perto disso, e vendo Acabe que a vinha de Nabote prosperava, estava frutificando, ele fitou os olhos e calculou isso no seu coração, achando que por ele ser rei, ele poderia fazer aquilo que o seu coração desejava, e poderia fazer aquilo que ele desejava fazer. Mas quando o homem está na presença de Deus, ele sabe quando as coisas que são lhe propostas são de Deus e quando não são, porque a palavra de Deus vai dizer que a gente deve orar, sim, orar constantemente, mas há uma vigilância. Deus diz que devemos orar e vigiar, porque a só oração Deus guarda sim, mas quando vem o homem maléfico conversar contigo, tu tem que estar em constante vigilância, porque Deus, ele abre os teus olhos para entender que aquele homem quer fazer algum mal para contigo. Então foi assim que Deus colocou sobre a vida de Nabote não dá, porque aquela vinha não foi o homem quem deu, aquela vinha não foi o rei quem deu, foi os seus pais quem deram. Então devemos guardar aquilo que Deus nos deu por herança. Nabote recebeu a vinha por herança, devemos guardar a herança que Deus colocou no nosso coração, porque a herança que Deus tem é muito mais que aquilo que o nosso coração deseja. Às vezes nós desejamos carro do ano, desejamos muito dinheiro em nossa conta, desejamos estar com o nosso porte físico bom, aparência boa, mas e se teu corpo tomba com essa aparência? Se o teu corpo tombar com essa aparência perante os homens, e está com o seu corpo mal perante Deus, porque a Bíblia vai dizer que todos nós estaremos perante Deus naquele dia, e aonde passará a tua alma na eternidade. Então foi assim que Nabote fez. Ele guardou aquilo que os seus pais deram para ele, ele não vendeu, não trocou, porque isso era de herança, isso veio de muito tempo atrás, foi Deus quem deu, foi Deus quem frutificou a terra aonde ele plantava, porque o homem, quando está na presença de Deus, a Bíblia vai dizer que aonde ele coloca a mão, ali é abençoado, e aonde coloca seus pés, ali Deus dá por herança. Então Nabote, ele era um homem de Deus, e ali onde ele plantara a vinha frutificava, porque Deus era com ele. Então Acabe era um homem maléfico na presença de Deus. Ele colocou os olhos sobre Nabote, mas não teve perseverança, porque Nabote era um homem que Deus estava com ele. Deus não deixou que o Acabe introduzisse aquilo que ele queria sobre o seu consentimento, não deixou as palavras serem introduzidas no seu intelecto e muito menos no seu coração. Então ele subiu para o seu palácio triste, e Jezabel, perguntando o que lhe havia acontecido, ele falou para Jezabel que ele tinha ido até Nabote e perguntado se ele queria vender a vinha ou trocar por outras terras, e Nabote disse que não. Então isso deixou o seu coração muito amargurado. A Bíblia vai dizer que não devemos seguir a dois senhores, porque a gente vai agradar um e aborrecer o outro. Então naquele momento Nabote engrandeceu o Deus de Israel. Nabote não engrandeceu o Deus um Deus que está pregado numa parede, ou muito menos um Deus de porcelana. Ele agradou Deus, e isso no meu ver agradou a Deus, porque a terra era dele, não era para ser de Acabe. Acabe, ele colocou isso no coração achando que ia ter êxito sobre
Nabote, mas isso entristeceu seu coração. Então a Jezabel falou para ele que ele teria a vinha de Nabote. Então Jezabel, falando isso para ele, foi lá e fez uma carta dando o selo do rei para que chamasse, para que propôsse um jejum e levasse Nabote para a frente do povo. E então ela chamou dois homens que não eram de Deus, para que testemunhassem contra Nabote, e isso para que falassem que Nabote tinha blasfemado contra o rei e contra Deus. Então Jezabel fazendo isso lhe aconteceu. E o povo, ela mandou que o povo levasse ele para fora da cidade para ser apedrejado, porque naquele tempo a pessoa que fizesse tal pecado, ele era apedrejado, assim como foi com Estevão, que pregava, e falaram que ele era um pecador e apedrejaram ele até a morte. Mas quando o crente ele está morrendo, é aí que ele está vivendo. Por quê? Porque o crente ele não morre, a sua alma não morre. Por quê? Porque Deus ele o leva para consigo, assim como foi Lázaro, que o seu corpo tombou, mas vieram os anjos levar ele para o seio de Abraão. Então o crente, quando ele morre aqui, o seu corpo ele deita, mas a sua alma ela vai para o gozo eterno, porque ele tem a certeza da convicção da sua salvação. Assim foi Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. Ele viu os céus abertos, ele viu Deus sentado no trono, esperando a sua alma chegar até ele. Então o crente ele não morre, ele morre para o mundo, mas quando o seu corpo tomba aqui, é aí que ele vive, porque a Bíblia vai dizer que no céu lá não haverá mais choro, lá as suas lágrimas serão enxugadas, lá Deus não terá mais noite, porque Deus será o sol da justiça, e Deus será o nosso rei para todo sempre. Então o crente ele morre para Deus, porque o crente ele é feito para Deus. Então Nabote foi apedrejado fora da cidade, porque Jezabel caluniara ele e falara que ele tinha feito isso, tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Então o povo levou ele para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Eu lendo essa passagem li, e em nenhum tempo eu li que Nabote reclamou. Nabote nunca reclamou, ele foi como ovelha muda ao matadouro, porque a sua consciência estava livre desse pecado, porque quem levara consigo o pecado foi Jezabel, porque foi ela que projetou isso no coração, para ter aquilo que para ela ia ser uma coisa boa, ver a vinha do servo de Deus prosperando e tomando para si, mas não sabendo ela que tais coisas ia sobrecair sobre a cabeça dela, porque a Bíblia vai dizer que maldito é o homem que mexe com a menina dos olhos de Deus, porque ele não está mexendo simplesmente com um homem comum, porque o homem, quando ele se batiza, ele deixa as suas práticas do mundo para trás, porque a Bíblia vai dizer que tudo se fez novo. Então, quando a pessoa vem mexer com um crente, um homem cheio de Deus, ela não está mexendo com homem comum, ela está mexendo com Deus dos céus, porque o Deus dos céus ele está sobre a vida daquele. Então Deus ele se levanta do trono e faz justiça para com o seu servo, porque ele é justo, ele é fiel, reto na presença de Deus, assim como foi Jó, que foi íntegro e reto na presença de Deus. Em nenhum momento ele reclamou, blasfemou, e em nenhum momento ele falou contra Deus, em nenhum momento ele vai murmurar contra Deus. Então ele sempre falou coisas boas para Deus, e Deus levando os seus bens, seus filhos, e a mulher dele fala para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre.
e ele falando para ela: recebeste os bens de Deus com prazer, agora o mal tu não queres tu aceitar. E quantos crentes querem aceitar o bem de Deus, mas o mal de Deus não quer aceitar, porque o bem de Deus para a vida do crente é bom quando cai quando a mão de Deus é estendida sobre a cabeça do crente e cai coisas boas sobre a vida do crente. Mas quando a tribulação vem, quando o querite vem e quando a prova vem, aí tu não queres aceitar. Por quê? Mas só queres aceitar aquilo que é bom. O mal de Deus tu não quer aceitar, porque a Bíblia vai dizer que tem certas provações que são provações que Deus coloca nas nossas vidas para testar se verdadeiramente tu é um Deus firmado na rocha, ou se tu é um Deus firmado na areia, a qual as ondas do mar vêm e te levam para dentro, te submergindo e sendo destruído, assim como foi Faraó, a qual estava atravessando o Mar Vermelho, e ele achando com os olhos carnais que ia ter êxito sobre o povo de Deus, mas coube a Deus fechar o mar e ele ser submergido pelas águas, e sob a pressão das águas ele estourou e teve a sua morte. E você acha que ele foi salvo? Não, porque ele perseguia o povo de Deus, assim como foi Paulo. Paulo teve um encontro com Deus, a qual Deus cegou os seus olhos, para que mais para frente ele tivesse os olhos espirituais. Deus cegou os olhos carnais mais para frente Deus deu olhos espirituais para ele, porque dali Deus trocou o nome dele de Saulo para Paulo. Então, quando o crente morre, ele vai receber naquela pedrinha branca o seu novo nome. Então devemos estar firme e constante na presença de Deus, para que nós possamos ter o nosso nome trocado, e não ser como o rei, a qual morreu e foi sepultado. É por isso que a Bíblia vai dizer que Lázaro, ele é mencionado o seu nome, porque ele morreu e foi salvo. Então o seu nome provavelmente vai ser trocado naquele grande dia, porque ele ainda não foi julgado, porque ele está no seio de Abraão, esperando o seu julgamento, esperando aquilo, esperando porque ele está ali. Então Acabe achou que teria êxito sobre Nabote, mas não teve, porque Nabote deu ouvido para Deus. Nabote deu ouvido para Deus e escutou Deus, porque provavelmente quando Acabe foi até a sua vinha, Deus falara com ele antes, porque Deus avisa os seus antes de acontecer. Ele nunca vai deixar tu perecer, a não ser ele te avisar antes, porque Deus avisa sempre antes quando tal coisa vai acontecer contigo, através de revelações em sonhos, ou Deus levanta profetas na igreja para falar contigo. Ele sempre vai te avisar, a não ser que os teus ouvidos vão estar gravados e não vai deixar Deus falar contigo, porque muitas vezes Deus quer falar contigo, mas tu fecha os ouvidos, fecha o teu coração, tu coloca, ao invés do teu coração de carne, tu coloca o de pedra. Então Deus não tem a sensibilidade na pedra. Deus, ele só dá a sensibilidade para a carne, porque o coração do homem ele tem que ser de carne, porque é ali que Deus sensibiliza o seu espírito, é ali que Deus age para contigo, é ali que Deus ele vai fazer aquilo que tu tanto deseja. Mas devemos ter o coração de carne, não de pedra. Devemos ter o coração de carne, porque é ali que Deus vai falar contigo. Então Acabe achou que ele teria êxito sobre Nabote, mas Deus falou antes com Nabote. Então ele voltou triste. E quantas vezes o inimigo te pega orando na beirada da cama, achando que hoje eu te levo, hoje que eu te levo para o inferno, para o abismo. Mas quando ele chega até a tua casa, ele te vê tu orando com os joelhos dobrados, com suas lágrimas, com seu rosto lacrimejante na presença de Deus. Então ele dá meia volta e volta, porque ele não tem êxito para contigo, porque tu está orando ao Deus dos céus, e Deus ele coloca anjos em volta de ti para te proteger, te guardar, te livrar de todo o mal, te livrando, te guardando, te protegendo.
Então ele não vai ter êxito, porque ele te vê tu orando nas madrugadas, assim como o irmão falou. Ele vê tu buscando as primazeias de Deus, buscando aquilo que está escrito em Efésios 6, a armadura de Deus, o capacete da salvação, e tendo a espada que Deus colocou nas tuas mãos para pelejar. Muitas vezes nós embanhamos a nossa espada porque nos acovardamos, achando que Deus não está conosco. Mas a Bíblia vai dizer que quando nós achamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. Porque Deus coloca o gigante na nossa frente para despertar o Davi que há dentro de nós. Porque todos nós temos um Davi, porque todas as manhãs o gigante se levanta, todas as manhãs os leões vêm para nos tragar, os ursos vêm para nos levar, mas todas as manhãs é Deus que te dá o suspiro de vida. E ele diz: nesse aqui ninguém toca porque ele é meu, nesse aqui tu não vai ter êxito, porque desde o ventre da tua mãe, assim como ele falou para Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te conheci, Jeremias, e te gerei, e te constituí profeta das nações. Vai, que eu sou contigo, porque eu encherei a tua boca. Então devemos desempenhar a nossa espada para ir à peleja, porque a peleja não é contra a carne, muito menos sangue, mas sim contra os principados e contra a potestade que há no céu. Então Jezabel, fazendo essa carta, achou que teria primazia sobre a vinha de Nabote, e ela conseguiu matar Nabote, mas a sua alma, creio eu, que a alma de Nabote foi para com Deus, e o seu corpo foi sepultado com seus pais. Mas para Jezabel, isso para ela foi um gozo muito grande, porque ela conseguiu matar para ter aquilo que Deus tinha dado para Nabote, mas não sabendo ela que isso ia trazer muitas coisas ruins para ela, como a Bíblia vai dizer mais para frente em Reis, que ela morreu quando ela estava na janela lá, e ela caiu e se deslocou, e os cães comeram ela. Então não devemos mexer com o povo de Deus, porque o povo de Deus, ele é santo, ele é zeloso. Deus zela para com os seus, ele nunca nos desampara, ele sempre está conosco todas as manhãs, até a consumação do século, diz a palavra. Então não devemos deixar o inimigo roubar a nossa coroa, porque é ela que vai nos dar o gozo da nossa salvação. Devemos ter zelo por ela, porque um dia nós vamos estar na presença de Deus e seremos provados para ter essa coroa, a coroa da justiça, a qual está sendo preparado para mim e para ti nessa noite. Isso é só para quem crê. Muitos chamam nós de loucos, achando que estamos todos os domingos, estamos toda a semana na casa de Deus, buscando o fortalecimento, buscando o alimento de Deus.